Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Desculpa aí o atraso. A gente tava fazendo compra, gente, né? A gente tava vindo de carro na BR, então acabou que garrou, tá? Vocês me perdoem, por favor, mas são essas coisas aí do dia a dia que são, né, imprevistos, tá bom? Mas hoje a gente já tá aí e vamos dar início ao nosso culto, se Deus quiser, né? Fazendo a nossa prece aí. A espiritualidade amiga é muito mais paciente do que a gente, né? Então eles estão aí nos acompanhando aí com certeza, né? Dentro, né? Só que infelizmente hoje não deu tempo de eu separar, né, o vídeo das crianças lá, exatamente porque normalmente eu faço isso antes do culto, né? Então eu cheguei aqui em casa agora, então nós vamos fazer só mesmo as duas partes, né? Que é a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e depois a leitura da obra subsidiária, que normalmente a Yasmin faz pra gente com o Vinícius, né? Então a gente vai dar início ao nosso culto, né? Mas a gente vai fazer também a irradiação final, né? Peço desculpa aí aos pequenos, por favor, por hoje. Vamos iniciando aí o nosso culto do Evangelho no Lar, lembrando, né, que a espiritualidade amiga nos visita nesses momentos de culto, né? É a hora da gente poder entrar, né, na sintonia, entrar na vibração do bem, né, e receber, né, os companheiros espirituais. Deixa eu só ver quem tem um gato batendo na porta dele. Pode entrar. Entra, vai. Entra. Aqui é assim. Olha, ficar arranhando a porta, se não abrir, não adianta. Então vamos lá, né, gente? Fazer nossa prece pra gente começar. Pedindo neste momento ao Cristo Jesus que nos envolva em boas vibrações e energias, para que possamos juntos desenvolver este culto do Evangelho no lar, sintonizados com as vibrações de paz e amor que partem do coração do Mestre amado. Espiritualidade amiga que visita cada lar, que nos escuta e que divide conosco essa vibração e prece, pedimos agora que possam nos envolver e nos abençoar, nos ajudando na caminhada do dia a dia. Obrigado, irmãos de luz, por nos visitarem nesta noite que se inicia. Pedimos que nos ajudem a limpar o ambiente dos nossos lares, das vibrações e das energias que não são boas. Estende, Senhor, as tuas mãos sobre aqueles que precisam e abençoa os nossos companheiros que sofrem as agruras e dores da dor, do sofrimento, da guerra, do ódio. Fica conosco mais uma vez, que assim seja, graças a Deus. Então, né, meus amigos, dando início ao nosso culto, né, como eu falei, hoje a gente vai, né, entrar direto na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, né, a gente sempre lê o Evangelho, né, lembrando também quem gosta de deixar uma garrafinha com água, né, para a espiritualidade colocar aí no final do culto os seus recursos aí, as suas energias, né? A água fluidificada que recebe aí, né, da espiritualidade amiga tantas vibrações, tantas, né, energias aí de remédio, de cura, tá? E aí nós vamos, né, conforme a gente sempre faz, a gente abre o Evangelho e o Evangelho vai dizer pra gente, né, dentro da mensagem aí de Jesus, né, o que nós precisamos trabalhar essa semana. Tá? Então vamos ver o que os amigos de luz aí nos sugerem em nome do Cristo. A fé transporta montanhas. Tá? No capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? No item 1. Então vamos lá. Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-se de joelhos aos seus pés e lhe disse: Senhor, tem piedade de meu filho, que está lunático e sofre muito, porque cai frequentemente no fogo e na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus, respondendo, disse: Ó raça incrédula,
e depravada. Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo repreendido o espírito mau, saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então, os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: por que não podemos nós outros expulsar este demônio? E Jesus lhe respondeu: é por causa da vossa falta de incredulidade, da vossa falta de fé. Porque eu vos digo em verdade, se tivesses a fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Mateus capítulo 17, versículo 14 a 20. Então aqui está falando da passagem, né, do Evangelho de Mateus, onde Jesus, né, conversando com os seus discípulos, chega um pai, né, que tem um filho que está sofrendo, né, e ele fala interessante, né, a descrição, né, que o filho dele se lança no fogo e na água, ou seja, né, um comportamento bipolar, né, a gente pode entender dessa forma, né, o fogo, a água, né, o seu fogo é a renovação, a água é o renascimento, né, tem uma simbologia aí. E aí o companheiro fala para Jesus, né, os seus discípulos não conseguiam resolver o problema do meu filho, então eu vim até você. Né, e nesse momento Jesus fala, né, que o mundo ainda é uma raça incrédula, né, geração incrédula. Né, e é interessante quando a gente pensa, né, no que Jesus está falando, é a nossa falta de acreditar no nosso potencial. Né? Então Jesus chama, conversa com o espírito se afasta. Ou seja, ali nós temos uma questão obsessiva, né? Uma influência espiritual perniciosa sobre a criança. Né? E o espírito se afastando, o menino recobra, né, o seu equilíbrio. E aí os discípulos ficam impressionados com aquilo. Né? Porque os discípulos, né, como todos nós, falam, por que a gente não dá conta? Né? Muita gente fala isso diante dos problemas da nossa vida. Né? Por que eu não consigo? Por que eu não dou conta? Né? Por que não dá certo? Né? Por que eu não venço tal e qual situação? E aí vem o Cristo, né, nos ensinando que é porque nos falta fé. Né? E a fé que ele compara ali com um grão de mostarda. E é interessante essa fé de grão de mostarda, porque o grão de mostarda, né, ele é uma semente muito pequena, cuja a árvore que, né, advém ali do desenvolvimento dele é gigantesca. Né? A árvore, né, que Jesus está aludindo, né, ela cresce muito. Tá? É uma mostarda que eles chamam de mostarda selvagem, né, lá do Oriente. Né? Não é a mesma mostarda que a gente vê aqui no Ocidente, não. Né? Apesar de serem semelhantes. E aí o que Jesus está querendo dizer? De um pequeno início se desenvolve uma grande árvore de fé. Né? Porque a fé ela é construída. Né? A fé ela se constrói em cima de quê? De experiências espirituais. Então a fé, né, a gente vai falar muito isso na doutrina espírita, a fé raciocinada, a fé que eu entendo por que eu acredito e por isso que eu acredito, né, é uma fé que vai se desenvolvendo com bases sólidas. É como uma semente muito pequena que quando nós plantamos ela vai começar a crescer, vai deitar raízes, né, e cujos galhos vão se espalhar. Né? E é uma fé em desenvolvimento que Jesus está falando para a gente. É um sentimento de espiritualidade, né, que se desenvolve, que cresce, quando bem alimentada. Né? E ele fala para eles, o que ele está querendo dizer para os discípulos? Falta para vocês é tempo. Falta para vocês é desenvolver a sua fé. Porque no momento que a fé de vocês, né, for plena, vocês vão poder fazer coisas que aos olhos dos outros são milagres. Né? Ele usa o exemplo da montanha, né? A montanha que representa a elevação. Né? Porque todas as vezes que a gente vai falar de elevação no Evangelho, nós vamos encontrar o Cristo falando de monte. Né? O monte é uma representação, quer dizer que na montanha se eleva mais fácil. Né? E sim que na montanha ela representa o quê? O contato com o céu. Né? Quem sobe a montanha busca a espiritualidade. É um exemplo, né? Não físico, tá, gente? Não precisa subir na montanha para encontrar com Deus, não. Né? Mas é uma alegoria que tem, né, por fundo um conceito espiritual muito profundo. Né? E o que a espiritualidade fala para a gente nesse momento aqui, se a gente for analisar o texto, nós estamos lendo aqui agora, aqui. Vamos fortalecer nossa fé, vamos confiar. Né? Apesar dos rumores de guerra, apesar das doenças, apesar das provas coletivas, apesar de tudo, né? Vamos manter nossa fé. A fé que nasce da certeza de que o Cristo permanece enquanto responsável espiritual pelo nosso mundo. E nas suas mãos gentis e amorosas está o destino da humanidade. Né? E por mais que nós,
crianças espirituais que somos, né, os encarnados, né, que estamos aqui no mundo, sejamos a gente um simples, né, carregador de caixa ou presidente de uma nação que está bombardeando os outros, né, todos nós somos crianças dentro do parquinho, né, e esse parquinho está sendo vigiado por seres, né, por companheiros que têm, né, um profundo amor, um profundo sentimento, né, uma profunda vibração afetiva, né, e Jesus está no comando. Então vamos manter a nossa fé, né, vamos confiar, vamos manter a nossa fé e acreditar, né, porque nós já tivemos muitas provas aí da influência espiritual, né, nós tivemos muitas provas aí, né, da presença de Jesus no nosso dia a dia. Todos nós temos alguma prova. E é essa prova que vai adubar, né, que vai fertilizar a nossa pequena semente de fé. São as pequenas coisas que nós chamamos de coincidência, de acaso, né, que na verdade não são acaso, não são coincidência, porque o acaso não existe, a coincidência não existe. O que existe é um plano espiritual extremamente justo e bom, no qual nós estamos inseridos. E que muitas vezes está se movimentando, mesmo que a gente, às vezes, com as nossas ações e escolhas, esteja prejudicando o bom andamento dele, né? Vou pedir lá para os nossos amigos aí, para Yasmin e para o Vinícius, se eles puderem ler para a gente o segundo texto, né? Para a gente, né, ver aí o que os amigos espirituais falam para a gente do como desenvolver a nossa fé, né? E depois nós vamos para a parte da nossa irradiação que a gente pede, né, pelas pessoas que nós amamos e estão necessitadas. Se vocês puderem ler para nós, meninos. Boa tarde, gente. Boa tarde, Kingsley. Eu vou continuar aqui no Fonte Viva, né, de Emmanuel, escrito por Chico. Abre aqui no capítulo 159, chama Na Presença do Amor. Aquele que ama a teu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Em João, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 10. Quem ama o próximo sabe, acima de tudo, compreender. E quem compreende sabe livrar os olhos e os ouvidos do venenoso visco do escândalo, a fim de ajudar, ao invés de acusar ou desservir. É necessário trazer o coração sob a luz da verdadeira fraternidade, para reconhecer que somos irmãos uns dos outros, filhos de um só Pai. Enquanto nos demoramos na escura fase do apego exclusivo a nós mesmos, encarceramos-nos no egoísmo e exigimos que os outros nos amem. Nesse passo infeliz, não sabemos querer senão a nós próprios, tomando os semelhantes por instrumentos de nossa satisfação. Mas se realmente amamos o companheiro de caminho, a paisagem de vida se modifica, de vez que a claridade do amor nos banhará a visão. Ama, pois, e assim como ama, jamais ofende a luz. A ofensa não mais te alcançará. Saberás que a miséria é fruto da ignorância e auxiliarás a vítima do mal, nela encontrando o próprio irmão necessitado de apoio e entendimento. Aprenderás a ouvir sem revolta, ainda mesmo que o crime te procure os ouvidos, e cultivarás a ajuda ao adversário, ainda mesmo quando te vejas dilacerado, porque o perdão, com o esquecimento absoluto dos golpes recebidos, surgirá espontâneo em teu espírito, assim como a tolerância aparece natural na fonte que acolhe no próprio seio as pedras que lhe atiram. Ama e compreenderás. Compreende e servirás sempre mais cada dia, porque então permanecerás sob a glória da luz, inacessível a qualquer incursão das trevas. Você estava falando, né, Marcelo, de como que a gente precisa do amor para a gente ter a fé, a gente precisa estar em contato com esse amor de Cristo, e acho que é exatamente isso que está falando aqui, de a gente compreender o nosso próximo, da gente ter essa empatia mesmo, de compreender a dor, de conseguir trazer esse amor assim para as nossas relações, no nosso dia a dia. E como que isso é a forma de a gente fortalecer nossa fé, né? Se a gente trata com amor o próximo, mesmo que ele esteja num estado ruim, seja vítima do mal, né? Essas coisas assim, a gente consegue trazer um pouquinho
dessa questão de Jesus mesmo para a pessoa e ajudar ele a sair desse estado. E acho que tudo tá girando em torno de como que a gente leva amor para as outras pessoas, assim. E que isso significa o tanto que a gente tem de fé em Jesus, em como que as coisas vão melhorar. É isso. É interessante, né? Porque a resposta é o amor, né? A resposta tem que desenvolver os valores do espírito, seja ele perdão, seja ele a caridade, seja ele a compreensão, seja a fé, né? É o amor. O caminho do amor parece difícil, mas é o caminho mais leve, né? Porque ele abre mão de carregar pesos desnecessários, né? Porque ele se entrega ali às vibrações da compreensão, do perdão, do entendimento, né? E é a dica da espiritualidade para a gente nessa semana, né? Que a gente possa buscar mais ações de amor, né? E o amor que suporta, né? Eu gosto muito do texto do Paulo, né? Quando ele fala lá do amor que tudo suporta, tudo espera, né? Então é o amor que suporta, o que dá suporte, né? Amor é suportar, é ajudar, é entender e é esperar também, é acreditar, né? Por isso é fé, né? Só acredita quem ama, né? Às vezes a gente está na reunião mediúnica lá, a gente está vendo lá os espíritos sofredores manifestando, né? Ou espíritos muito agressivos, né? Cheios de ressentimento, de amargura. E aí a gente vê, né, espiritualmente a chegada das mães desses espíritos, né, nas encarnações que eles tiveram, né? E são espíritos que conseguem enxergar num criminoso, num acelerado, num companheiro totalmente desequilibrado, né, que a gente vê um monstro ali, né? Ela enxerga a luz, ela enxerga potencial, né? Porque ela tem fé no amor, né? Ela tem fé naquilo que foi plantado ali, né? E por isso que no mundo espiritual os maiores espíritos, né, os grandes iluminados, são aqueles que têm o título de mãe, né? Que, né, vão para as esferas iluminadas por muito amar, não ficam muito tempo lá, porque retornam, né, para buscar aqueles que são ligados aos seus corações, né? Então não tem outra palavra para poder dizer sobre isso, né? O amor nasce da fé e a fé movimenta o amor, né, pessoal? Agora nós vamos passar para o nosso momento de radiação, né? Queria pedir aí, quem quiser colocar o nome das pessoas que estão precisando, pode colocar aqui, tanto no Instagram aqui, quanto aqui no JITS, né? E a gente vai fazer a prece de radiação. Então a gente pede, por favor, também, né? Que assim que você colocou o nome do seu parente, da pessoa que você ama, que você também nos ajude a vibrar, né? Pelo parente e pelo amado do outro, né? Um pensamento como assim, Deus o abençoe, Deus o ilumine, né? Recebe luz, né? Mentaliza cada nome que a gente for falando, porque a nossa vibração em conjunto pode fazer muito, né? Um amor sozinho é uma grande luz, né? Mas vários amores se movimentando em torno daqueles que precisam é uma constelação de estrelas, né, no céu obscurecido. Então eu peço a todos aí, né, que escutem de coração e sintam, né? Não somente o nome que nos é próximo, mas o nome que é próximo do coração do outro, porque somos todos vinculados aí, né? Então vamos fechar os nossos olhos, assim que vocês escreverem podem ir fechando, que eu vou ler o nome de todo mundo, tá? E aí a gente vai fechando os olhos e mentalizando, né? Pedindo a Jesus para abençoar cada um desses nomes tão amados e queridos. Mestre amigo Jesus, espiritualidade, irmãos do bem, estenda neste momento as tuas mãos misericordiosas sobre aqueles que buscam e precisam de luz, assim como nós, caminhantes da vida, queremos, Senhor, pedir por eles, para que os dê do seu amor, do seu carinho, da sua paz. Socorre aqueles em queda, consola aqueles que choram, abraça aqueles que se sentem sozinhos, reergue os caídos, ilumina os que andam pela treva. Ajuda-nos a ajudar, multiplica o nosso sentimento, como multiplicaste o peixe e os pães. Que as nossas vibrações possam se tornar várias, poderosas e únicas fontes de luz e amor, unidos pelo ideal do bem. Escuta nossa prece, Senhor, e abençoa cada um, Mestre Jesus. Então, vamos começar aqui pelo Jitsi, né? Começar a ler aqui.
minutinho. Gustavo Rodrigues Fortes de Almeida. Mônica Souza Chaves, amiga da Betinha que desencarnou. Raquel Aguiar e família. Laura Daniela de Oliveira Montenegro, que está no Hospital Madre Teresa. Célia Bolanhas. Murilo Avelar de Carvalho, para que ele aceite ajuda e Deus o abençoe. Vanusa Ferrugini e Diego Ferrugini, espero que tenha falado certo. Eduardo Alvarenga Lopes Santos. Márcio Eduardo de Carvalho. Peço pela família de Georgia Chaves do Bois. Maurício José da Paixão, pela filha da Alba mais velha. Antônio da Costa Filho. Jade Antonelli, Andresa Alves, Paulo Vitor, Vanessa e Francília, Wellington Viotti, Eliane Rezende, Rodrigo Bistani de Carvalho, Natália de Carvalho Barbosa Gonçalves, Roberto Gonçalves de Alquimim e todos os suicidas, Marlúcia Pessoa, Diego Fernando, Fátima Gerlaine e Vitor, lá do Grupo Espírita. Marília Bernadette Pereira. Obrigado, Aymar, por mim também. Todos precisamos. Agora vamos ver aqui os nossos irmãos aqui que estão no Instagram. Só um minutinho, tá, pessoal? Anédia Franco de Souza Lago e família. Fabiano Fernandes, Laura Freitas, Maria Engrácia Jardim Amorim, desencarnada, Divino Barbosa de Oliveira Júnior, Daniele Santos Ferreira de Carvalho família, Kênia Povoá, Carlos Alberto da Costa Amorim, desencarnado, Carmen Leite, neta de Almeida, Haroldo Aquino Filho, Fernanda Miguel, Ana Maria Matos, Vitor Arzola, Heline Nathalie Marques de Oliveira Ferreira, Maria Joana dos Santos, Rita Dias Gonçalves Ribeiro, Maria Aparecida, Eloy Coelho, Janaína Musso, Rafael Pacheco, Bernardo Musso Pacheco. Saúde para Larissa Jardim Amorim, Joana Valentina Oliveira Ferreira, Tatiane Barbosa, Bernardo Luiz de Oliveira Carvalho, Mara Lúcia de Oliveira, Fábio Lisandro, só um minutinho, Ferreira, pela saúde de Bernadette de Freitas Dias, pela saúde de Crídio Freitas e Dolores Dias de Freitas, por todos que sofrem com a guerra na Europa, Marcos Henrique Guimarães Costa e família, por todos nós que precisamos, por todos aqueles que amamos, por todos aqueles que desejamos aprender a amar mais. Estende, Senhor, as tuas mãos misericordiosas mais uma vez e multiplica o nosso afeto rumo à luz e ao bem. Fica conosco mais uma vez, que assim seja, hoje e todo sempre. Amém. Então, meus amigos, nós estamos terminando aí, pedindo a espiritualidade amiga para fluidificar a nossa água, para que a gente possa receber os bons fluidos da luz, vamos terminar o nosso culto. Mais uma vez peço desculpa aí pelo atraso de hoje, como eu avisei, a gente estava fazendo compra, demorou um pouquinho para chegar. Às 8 horas hoje nós temos nosso estudo de perguntas e respostas de doutrina espírita, mediunidade, tem sim, Então quem tiver aí dúvidas e questões para mandar para a gente aí, para a gente discutir, para a gente conversar, fiquem à vontade aí, por favor. Estamos terminando, tá? Agradecemos a todos aí e até às 8, se Deus quiser e permitir. Fiquem todos com Jesus, muita paz, muita luz para todos nós. Tenham uma boa tarde. Jesus nos abençoe a todos. Tchau, gente, com Deus. Tchau, gente, com Deus. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.